E vamos que vamos. Quem disse que a gente ia passar essa semana sem live? Eu falei que não ia fazer na quinta, mas estou fazendo na quarta. É sempre bom, né? Então eu falei assim, gente, acho que eu vou abrir uma live para a gente conversar um pouco, de repente fazer algum atendimento ou uma vivência, alguma coisa a gente vai fazer, porque sempre acaba, né, indo por esse caminho. E eu gosto muito de conduzir algo prático. Então eu falei, vou marcar sem muito compromisso, avisei agora, foi quando eu resolvi mesmo, que eu pus lá um folder, mandei e-mail, disparei aí, e eu sempre penso, quem tiver que estar, vai estar, né? Eu sei que as pessoas sempre são encaminhadas para aquilo que elas precisam ter de conteúdo, de contato, de energia, é assim que funciona a vida, eu acho, isso pelo menos, né? Então eu fico feliz de ter vocês aqui, viu? Hoje o dia foi pesado para muitas pessoas, acontecimentos terríveis aqui no Brasil, mas eu nem quero entrar nisso, porque senão a gente acaba entrando numa energia muito pesada, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre buscar o nosso equilíbrio, né? Fazer a nossa oração para aquelas pessoas que estão passando por situações difíceis, mas por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que cuidar da nossa energia, né? Eu acho que, para mim, isso já virou uma prática na minha vida mesmo, né? Assim, diária, constante, e eu acho que isso me deu uma liberdade. Por isso que eu gosto tanto de falar sobre a questão energética, né? E realmente tudo muito conturbado. Nossa, Mari, você perdeu seu filhotinho, sinto muito, viu? É muito triste, né? São nossos filhos, nossos irmãozinhos. Não é fácil. Boa noite para todo mundo que está chegando. Bem-vindas, bem-vindos. Eu acho que, assim, essa questão dos desafios, né, gente? Daqui para frente, eu acho que a tendência é essa mesmo, porque eu sempre digo, a gente está vivendo um momento de muita desconstrução de tudo, né? E eu acho que esse momento agora, para nascer o novo, tem que desconstruir o atual, né? A gente até conversou um pouco sobre algumas coisas na live passada. Para quem não viu, tanto tá aqui no meu Insta quanto no canal do YouTube. Inclusive no YouTube já tá separado, né? A parte teórica e prática tá editado. Aqui tá completo. Mas a questão é que a gente tá vivendo um momento mesmo de muita desconstrução, né, de tudo, dos conceitos, da estrutura. Então, não tem como vir o novo se a gente não desconstruir o antigo. Eu acho que isso passa por nós, individualmente, assim como para o coletivo e o planetário. Só que lógico que toda vez que se desconstrói, dependendo do que tem ali estruturado, vai ser difícil, vai ter sofrimento, vai ter impacto, né? Até mesmo a gente, quando às vezes precisa soltar algo, Ai, desculpa, gente, derrubei ali o fio. Quando precisa mudar algo, se a gente parar para pensar, uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, o fim de um relacionamento, mudança de cidade, quanto que a gente é mexido, mesmo que a gente queira, né? Então, às vezes você muda de casa porque você quer mudar de casa, mudou de bairro, mas você tem uma história com aquela casa, com aquele apartamento, com aquele bairro, com aquela vizinhança. E é assim com tudo, né? Então, eu acho que essa consciência de que a gente precisa cada vez mais enxergar a vida como de um ponto de vista energético. Lógico que não é só energético, né? A gente tem aqui um corpo, uma matéria, o dia a dia, a gente tem as nossas relações, a gente tem o campo emocional, mental, é muito amplo, mas o campo energético é que está à frente de tudo, né? Então, eu acho que essas desconstruções não dá realmente pra gente, às vezes, ter respostas. Por que acontece uma tragédia como aconteceu hoje, né, na creche, tão triste, outras, né, há poucas semanas a professora na escola que perdeu a vida.
Eu sou uma pessoa que eu já, assim, parei de querer entender, né? Porque às vezes a gente tem alguma, vamos dizer, não é explicação, mas aquela visão reencarnacionista, cada um passa pelo que tem que passar, mas até isso hoje eu tô meio desconstruindo, sabe? Eu tô revendo, e eu ainda não tenho nenhuma conclusão. Eu acho que eu sou ainda muito incapaz de chegar nessas conclusões, porque quando a gente está aqui encarnado, é tudo muito limitado, a visão que a gente tem, a percepção que a gente tem. Então, até a semana passada falamos sobre isso, a gente fica tentando entender, seguindo pessoas que têm respostas, o que vai acontecer, o que é transição, se vai ter inversão do polo, tal, mas na verdade ninguém sabe nada, né? O que eu acho que a gente tem que ter cuidado com a gente. Cuidado com a gente, equilíbrio, voltar para o centro, desenvolver capacidade de discernimento, e isso passa, para mim, em primeiro lugar, pela questão energética. Porque quando a gente entende que está conectado energeticamente a tudo e a todos, e essa energia é muito maior do que a gente imagina, a gente resgata essa autonomia. Até a Cirlei, eu estava falando, eu vou só puxar aqui para eu ler o que ela escreveu. A Cirlei comentou, eu li por cima, né, que desde que começou a prática diária da meditação, de estar com ela, muita coisa mudou, me sinto mais equilibrada, especialmente nas situações de desafios. E é nessa tecla que eu tenho batido com vocês, né, com todo mundo que me segue, grupo, atendimento, tantas vezes a necessidade do processo de interiorização. Porque a gente não vai conseguir desenvolver autonomia energética se a gente está para fora, se a gente está no externo, se a gente está olhando para fora, apegado a tudo, vivendo tudo que está externo a nós. E também não estou desqualificando isso, porque não adianta, a gente não vai para o alto de uma montanha e ficar isolado sozinho, a não ser que seja a escolha de alguém. Mas não é assim que a vida da maioria das pessoas funciona, ela é de interação, ela é isso, ter notícias difíceis do planeta, do nosso país, da nossa cidade, é o trabalho, é filho, é a realidade. Mas quando a gente consegue trazer essa autonomia, resgatar isso, sabe? A gente vai ficar mais inteiro para poder passar por todas essas situações. Então, como eu falei, essas tragédias, eu olho assim, eu realmente vi porque alguém começou a postar, não tenho o hábito de ver noticiário. Eu fui lá no site, olhei, orei, né? Vibrei por essas crianças, essas famílias, mas sem tentar querer explicações, porque eu acho que a gente nem consegue entender, né? Nós não temos essa, não é nem competência, aqui tem tanta manipulação no planeta, tanta, de tudo quanto é forma, que tanta coisa é tão desvirtuada, manipulada, sabe? Fora do contexto, que a gente não tem alcance, por mais que a gente às vezes ache que entenda. Então, eu pelo menos não tô mais nisso de querer entender tudo. O que eu quero é sentir, né? De alguma forma, deve ter um motivo para essas pessoas passarem por isso, né? Ou tá todo mundo tão dentro de um padrão de sofrimento que manifesta esse tipo de coisa para que esse sofrimento fique cada vez maior, né? Então, assim, é nisso que eu acredito muito, o padrão que a gente está desenvolvendo, que a gente está manifestando na nossa vida. Então, quando a gente se depara com coisas tão sofridas e tem essa tragédia, mas a gente vive coisas dolorosas e sofridas no nosso dia a dia, né? A Mari acabou de falar que perdeu o bichinho dela, na Ilê eu sei que tá com problema com a gatinha, e tem gente que tem amigo que tá com câncer, pessoas estão desempregadas, enfim, os problemas eles são imensos e diários, né? Então, eu ainda acho que tudo isso serve ao padrão do sofrimento, né? O que é servir? Nós estamos tão dentro desse padrão, com tanta crença arraigada, com tanta coisa que se repete há centenas de anos, milhares de anos, encarnação após encarnação. É uma história de sofrimento tão grande, porque se a gente olhar, poxa vida, nós temos tecnologia, né? A medicina avançou,
tem antibióticos, tem tratamentos, tem tanta coisa que há 100 anos atrás, 200 anos atrás não existia, mas ainda existe tanto sofrimento nesse planeta. Eu também acho que existe muito mais gente com consciência, ok, mas a gente olha assim e fala, cara, não acaba nunca, né? Cadê? É por isso que eu digo que eu acho que é pessoal. Eu tenho que achar o meu ponto de equilíbrio e não significa que eu não vá sofrer mais. Não dá também para ter, acho que esse nível até de arrogância, eu acho, sabe? Agora eu já entendi tudo da física quântica, da lei da atração, agora eu não vou manifestar mais nada de ruim. Gente, nós estamos dentro de uma panela de pressão chamada planeta Terra, né? Então, assim, a gente tem que viver o melhor que conseguir o dia de hoje. O dia de hoje, vamos viver, fazer o melhor hoje. Amanhã é outro dia, se amanhã eu conseguir de novo, ok. Porque é uma grande panela de pressão. Eu brinco, né, que no dia que a gente sair daqui, desse planeta, e se a gente conseguir chegar até o final da vida, não importa em que idade a gente vai partir, né, mas sem ter enlouquecido, surtado, a gente tem que dar beijinho no ombro, sabe? Nossa, eu consegui passar por tudo isso com o mínimo de equilíbrio, discernimento, clareza. Então, às vezes eu acho que achar que aqui a gente vai, nossa, a gente vai virar Buda, eu não acho que é aqui. Eu acho que aqui é um trabalho que nos leva a consciência para outros níveis. Que sei lá se vai ser no planeta Terra, quando ela estiver numa outra frequência, ou num outro planeta, numa outra dimensão. Mas aqui, e não estou dizendo isso como uma visão pessimista, não, ao contrário, como uma visão realista, que você tem que fazer o seu melhor hoje para viver da melhor forma. Mas às vezes essa melhor forma não é o conto do príncipe encantado, da propaganda de margarina, porque isso também é vendido para nós, da vida perfeita, tudo lindo, famílias que se amam, tudo fluindo. Gente, isso é história da carochinha. Nesse planeta como ele ainda é, eu não acredito. Agora, eu acredito que eu posso me trabalhar, me cuidar com carinho, cuidar de mim, fazer minha meditação, cuidar da minha saúde, cuidar da minha energia, para que eu fique em paz, para que eu fique em equilíbrio. E mesmo nesse mundão doido, e mesmo quando eu tenho algum problema, eu volto para o meu equilíbrio. Eu perdi o eixo, eu volto e eu consigo ter clareza, discernimento para lidar com as situações, até com as tragédias que estão ao nosso redor, como essas que têm acontecido, ou mesmo terremoto, o que quer que seja, porque isso tudo sempre aconteceu. Talvez esteja mais, ok, está mais. Às vezes acho que agora a gente tem muito mais acesso à informação. Aconteceu lá quase que simultaneamente, a gente já tá vendo vídeo, foto, tá vendo polícia, ambulância, não é? Então isso também tem um impacto muito grande. Agora, eu realmente acho que a gente às vezes fica esperando esse mundo ascensionado, vamos todos, né, ficar lindos, maravilhosos. Mas, gente, a gente tem que fazer a nossa parte agora, mesmo que a gente não saiba. E, por exemplo, numa tragédia, o que a gente pode fazer de fato? Tudo bem, se você é uma pessoa engajada em causas sociais, política, você vai brigar por uma condição social melhor, sabe? Dentro da tua estrutura, legal, se você é médico, vai lá para o Médicos Sem Fronteiras, quer doar se uma família ficou desabrigada, faça isso. Mas, muitas vezes, o que a gente vai fazer é mandar uma vibração, uma energia, uma oração, pedir que os seres de luz confortem aquelas famílias, né? Então, se a gente não tiver minimamente estruturado, nem isso a gente consegue fazer, porque a gente vai entrar na dor daquela família, daquele povo, daquele lugar, daquelas crianças, né? Não importa onde for, a gente vai entrar tanto na dor que a gente vai se desequilibrar e nem condições de vibrar direito a gente tem, de fazer algo concreto, porque a nossa vibração bem direcionada, quando a gente está em equilíbrio, ela vai ter um efeito, ela vai chegar. Agora, se eu tô totalmente desequilibrada, chorando ou revoltada, eu não tô ajudando em nada, porque eu só tô vibrando algo que não vai chegar lá, e tomara que não chegue, porque vai chegar minha revolta, vai chegar mais tristeza.
É por isso que eu bato tanto na tecla da questão de trabalhar a nós mesmos, independente do que esteja, de como estejam as coisas do lado de fora. Bom, gente, essa questão da autonomia energética, né? E como eu falei, eu acho que a gente está dentro de uma panela de pressão, né? Porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida, no nosso campo, na nossa energia, que a gente realmente tem que se dar os parabéns de estar aqui no mínimo de equilíbrio. Eu sei que tem gente que está muito desequilibrada de todas as formas, porque não é fácil, né? Então, se a gente for começar a pensar sobre esse campo de energia, as interferências ou as ligações energéticas, elas são constantes, né? Constantes. Uma coisa que eu sempre digo é que livre-arbítrio é também uma coisa bem ilusória ou não é totalmente, né? Que livre-arbítrio é esse? Sendo que a gente está com tanta interferência o tempo todo, e principalmente dos seres espirituais, mas não só eles, porque aqui tudo que acontece ao nosso redor está interferindo no nosso campo e nas nossas decisões. Mas se a gente começar a falar do campo espiritual, que a gente tanto fala, eu tenho um livre-arbítrio para fazer as minhas escolhas, será? Que livre-arbítrio é esse? Eu acho que ele é muito relativo. A diferença é com quem eu me sintonizo, com que tipo de seres e frequências do plano espiritual, e agora eu tô começando a falar do campo espiritual primeiro, com quem eu me afinizo, sintonizo, com quem a minha anteninha do Wi-Fi tá conectada, né? Porque a ligação espiritual e a manipulação ou a interferência da nossa energia no que a gente pensa, o que a gente sente, coisas que a gente supõe, ela é constante. A diferença é com quem eu tô sintonizado. Porque se eu não cuidar da minha energia, do que eu penso, do que eu sinto, me manter mais consciente de mim, né? Eu vou estar o tempo todo na frequência de seres que não são os anjinhos iluminados, né? Não eu acho que a gente vive tanta idealização, a gente vive tanta coisa que foi vendida para nós, né? Lógico que sim, temos os mentores, eu sinto, eu conecto com eles, eu vivencio isso, eu posso falar assim o dia todo, eu atendo, fora atendimento, eu desenvolvi uma conexão muito forte com a espiritualidade, mas até chegar aqui, caramba, o tanto que eu precisei ralar para poder estabelecer esse nível de conexão. E se eu marcar bobeira, eu vou conectar com coisa que é de baixa frequência. A questão é que com o tempo você começa a se perceber do tipo, por que eu tô tendo esse pensamento tão negativo? Sendo que eu já saí de um padrão que era de só pensamento negativo, por me trabalhar e práticas eu consegui chegar num ponto de equilíbrio e de prestar muita atenção nos meus pensamentos. Entende? Então a primeira questão é a interferência que a gente sofre do campo espiritual, e aqui estou falando campo espiritual, os seres que estão na crosta terrestre, a gente pode ampliar a obsessor, mas não é só obsessor, e o tanto de outros seres que estão aí que às vezes nem tem nada diretamente contra nós. Não é alguém que eu matei, que eu não sei o que lá, que tá me perseguindo, mas são N seres espirituais que estão no campo e que tem alguma afinidade com o meu tipo de sentir, da minha conduta, e ele vai ficar acoplado no meu campo, né? Então, assim, eu vou sofrer uma interferência. Então, se eu já tô um pouco triste, eu tô triste, aconteceu alguma coisa, ou alguém morreu e eu não aceitei, alguém tá doente, eu não aceitei. E se eu não faço algo para sair, para liberar esse campo de tristeza, me trabalhar e elevar, todos os seres espirituais, nos lugares onde eu for, e que eles também estiverem tristes, pode ser que a gente se afinize nessa frequência, eles vão estar acoplados no meu campo, a gente vai estabelecer uma ligação. Né? Então, a primeira coisa é entender que essa coisa de livre-arbítrio, ela é relativa, principalmente porque a gente está sempre recebendo interferências da espiritualidade. Então também tem os seres extraterrestres que manipulam muito, tem. Sim, a gente nem precisa ficar querendo nomear nada, é a gente entender
que aqui a gente está sob um campo de interferência espiritual constante, né? Então, assim, a famosa frase orai e vigiai, eu acho que ela cabe muito, né? Mas o que eu vou vigiar? Eu tenho que me vigiar, eu tenho que me perceber. Então, perceber o que eu tô pensando. Então, a Cirlei falou que para ela melhorou muito depois que ela pôs uma prática diária de meditação, de ficar com ela, e eu acho que é um caminho. Eu falo desse caminho porque é o meu, foi o meu. Há mais de 20 anos atrás eu aprendi a fazer isso e comecei a fazer. Ah, mas sempre foi igual agora, nos últimos anos? Não. Antes eu fazia um dia, 2 não, fazia e não conseguia. Era aquela luta, até persistir e chegar, né, num ponto onde isso vai se tornando um hábito. E não é porque eu sento na pose fácil da meditação e fico fazendo não faço nada disso. Mas eu já tenho o hábito de ficar quieta, fechar os olhos, respirar, que muitas vezes é o que ensino em alguns vídeos, né? Às vezes puxar o tubo para baixo da terra para ancorar a energia, fixar a energia na terra. Tá? No planeta Terra, é energético, tudo é energético, para me dar sustentação e equilíbrio, e ancorar uma energia e conversar com a espiritualidade. Isso, Gota, peraí, gente, senão ela vai derrubar meu celular, que eu deixei a porta aberta. Essa é a Gota. Gotinha, vamos ficar aqui, ó. Tem gato na sala para tudo quanto é lado. Então, isso foi um hábito que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, porque eu sou ansiosa, minha mente é acelerada e eu falei, gente, se eu não buscar um equilíbrio e conseguir o equilíbrio, como que vai ser, né? Aí você acaba somatizando muita coisa. Então eu comecei há muito tempo atrás, eu tive contato com meditação há mais de 25 anos, mas não foi de uma hora para outra, só que foi uma prática que eu adquiri. E eu já falei em outros vídeos, textos, e eu deixo a dica para quem quiser começar a aprender a fazer isso, é dedicar um pouquinho do seu tempo diário, de preferência, para ficar quieto. Todo dia, sei lá, das 8 da manhã às 8h15, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. 1 minuto, porque não adianta falar que você vai fazer meia hora, 1 hora, se você não consegue fazer nada ainda. Às vezes você consegue um dia, mas no outro dia você tá atrasado, você tem que trabalhar, levar filho pra escola, entendeu? Então, faça um compromisso com você todos os dias durante 1 minuto. Se quiser, põe o celular para despertar, para tocar. 2 minutos, eu não sei a tua realidade qual é. Nada mais é do que sair, ficar sozinho num lugar, sozinha, fechar os seus olhos e ficar com você, de preferência pés no chão, apoiados, para dar aterramento, né? Não sei quem não pode, quem não tem como pisar no chão porque tá camado, eu não sei a realidade de cada um, mas se puder, pés no chão e coluna reta, porque a gente é uma antena, né? E fica com você. Eu gosto muito de pôr a mão no coração, porque aí você sintoniza com o cardíaco, né? Põe a mão aqui, de preferência vai observando as batidas do seu coração. Então, a gente fala, sabe, mas isso é tão simples, mas a gente não faz, e são as coisas mais simples que eu acredito que dão muito resultado, tá? E às vezes na primeira, segunda, terceira vez, primeira semana, segunda semana, sua mente vai ficar lá pulando e você não vai conseguir fazer. Porque eu tenho que ir, eu tenho que fazer o café, eu tenho que sair. Não tem problema, respire e volta, fala 1 minuto ou 2 minutos. É a prática. E a Kátia tá falando do planejamento. A gente tem que começar a ter um lugar na nossa agenda para nós, né? E eu acho que não é só para nós na academia, na caminhada, no curso, é também para o processo de interiorização. Esse contato com a gente, esse contato que a gente às vezes evita tanto. Isso é começar a desenvolver autonomia energética, né? A gente não desenvolve autonomia porque fez um curso e pronto, tudo mudou. Aquele curso vai agregar. A Mari tá falando que aprendeu comigo, de tanto que eu falo, de tanto que eu conduzo meditações e práticas, né? Para que
de alguma forma, talvez você possa ser auxiliado, entendeu? Nesse processo. Então, desenvolver autonomia energética começa com entender que eu tenho que aprender a ficar comigo. É a minha energia que é importante, eu tenho que cuidar da minha energia. Energeticamente a gente está interligado. Então eu falei dos seres espirituais, lógico, tem um campo, se não me engano é um encarnado, deve ter 10 desencarnados, a última vez que eu li alguma coisa, então é uma galera grande do lado de lá, né, na dimensão espiritual. Então imagina só o nível de assédio que a gente tem, de interferência no campo, mesmo daqueles que não estão querendo nos prejudicar. Soma isso aqueles que querem prejudicar, né? Então, por isso que às vezes é tão difícil conseguir sair do lugar onde a gente está, fazer uma mudança, fazer alguma coisa, porque sim, existe. Então, frequentar um lugar, fazer uma meditação ou um trabalho desses que eu realizo e sei que outras pessoas talvez realizem, de corte energético, de limpeza com o Arcanjo Miguel, enfim, tem tanto material disponível hoje. Faça, vá num terreiro, vá num centro espírita, vá num lugar que você se sente bem, tomar um passe, uma energização, um banho de cachoeira, faça algo por você. Mas você não vai conseguir fazer isso todo dia. Então aprende a ficar com você todos os dias para ir gradativamente entrando em contato com você, com a sua energia, tá? Fora isso, a gente tem toda a questão energética do nosso entorno, as pessoas que a gente convive, local de trabalho, pessoas com quem a gente já se relacionou. E eu sempre faço o exercício dos cortes de cordões energéticos, né? Eu tenho vários gravados no YouTube, muitas atividades que a gente faz, eu ponho para desconectar, porque realmente são como fios, né? São fios, são cordões que nos ligam energeticamente aos outros. Quanto maior a intimidade, maior a ligação. Então, se é aquela pessoa que eu tenho mais intimidade, convivo mais, converso mais, tenho sentimentos por ela, mais cordões estão conectados. Lógico que os laços também, eu gosto de diferenciar, é tudo terminologia, cordão como algo mais pesado que prende e laço é aquilo que é mais leve, respeito, amor, amizade, admiração, isso a gente não precisa cortar. Agora o amor que é possessivo, isso não é um laço elevado. Amor de posse é um amor que tá doente, né, que tá, não é o amor realmente se ele prende. Dependência também não. Então existe diferença. Então esses cordões a gente está formando o tempo todo, principalmente através das situações que geram as emoções, os sentimentos, a raiva, a mágoa, a tristeza, eu fiquei chateada, eu não me conformo, eu não aceito. A gente tá tudo plugado com as pessoas envolvidas, com os lugares envolvidos, né? É energético, porque tudo tá emanando um campo de energia. É isso que a gente primeiro tem que começar a criar consciência. E também não sou dona da verdade, vai lá, pesquisa, pensa, é assim que eu vejo a vida, é assim que eu me trabalho, que eu auxilio as pessoas, mas não sou dona da verdade, essa é a realidade na qual eu acredito, por uma questão até muito de experiência prática, de vida e de atendimentos. Então, esses cordões, eles se formam nas relações. Ah, mas você pode um dia estar no ponto de ônibus, ou dentro do ônibus, ou dentro do metrô, e de repente tem uma pessoa ali sentada que você nem conversou e estabeleceu uma ligação energética de baixa frequência. Pode. Mesmo que você nem saiba quem é a pessoa, porque você não sabe o que está dentro da cabeça daquela pessoa. Aquela pessoa pode estar olhando para você e sabe o famoso sentimento de inveja, ai, mas nossa, que cabelo bonito, olha, essa pessoa tá bem vestida e eu não tô. E naquele momento, os cordões vão dela para você, vai plugar isso em você. O ponto é o quanto que você está aberta e receptiva para receber isso no seu campo. Na maioria das vezes a gente vai receber, porque somos energéticos também, né? E quantas vezes
a gente pode ter algo que afiniza com aquela pessoa, em algum nível. Então, eu acho que é tão abrangente que não adianta a gente ficar pensando por que aquilo que a pessoa me mandou pegou em mim. E eu falo isso por experiência de atendimento. Vocês não fazem ideia o tanto de pessoas plugadas com outras pessoas que mal conhecem. Até em sonho. Eu já despluguei gente que sonhou com um lugar. Tava grudada a energia dela naquele lugar, tá? Então, quando a gente começa a tomar consciência, o que você vai fazer? Antes de você sair de casa, fecha o seu campo, blinda o seu campo. Porque você não sabe o que você vai encontrar do lado de lá. Dentro da sua casa, fecha o seu campo. É tua mãe que te ama, é teu filho, é teu marido, tua mulher, teu amigo, mas eles também plugam a energia deles em você. E se a pessoa tem mais sensibilidade, muitas vezes a pessoa tem mediunidade, sabe? Esse campo fica mais suscetível ainda. Então, não é só uma questão, não, as pessoas que eu convivo, elas são ótimas. Elas podem ser ótimas, pode ser te amar muito, mas ela pode estar, inclusive, sugando a sua energia através dos cordões. Então, quando a gente fala para blindar o campo, não é porque você é maravilhoso, tua energia é linda e todo mundo é ruim. Não, porque tá todo mundo, né, no mesmo lugar, aqui nos mesmos desafios. Mas se a sua energia já não tá tão boa, pelo menos você blinda para ficar com um pouco que esteja bom em você, para não captar mais coisa negativa ainda, entende? Só que isso, em primeiro lugar, é uma questão de consciência. Consciência de que tudo é energético, os lugares onde a gente vai. Então, quando a gente mora numa casa há muito tempo, trabalha num lugar, numa empresa, eu já fiz N atendimentos que a pessoa quer sair do trabalho. Eu quero sair desse trabalho, eu quero uma empresa nova, mas não consigo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é liberar o campo dela daquela empresa. E às vezes, fala empresa, né, daquele lugar. Porque às vezes ela já viveu tanta coisa ali, tem coisas boas, então, eu vou deixar de conviver com amiga, com pessoa tal, mas também tem muita coisa difícil que foi vivida ali, coisas que ela viveu e que ficaram pesadas demais, então a gente tem que trabalhar para que ela libere aquela mágoa, aquela raiva e fazer corte de cordão energético. Aí ela abre o campo para uma coisa nova, assim como é a casa. Eu até tive um depoimento de uma pessoa, né, um casal, já de idade, inclusive, mais idade, que queria se mudar para os Estados Unidos, porque os filhos moram lá. E ela, um apartamento aqui, uma história aqui, e ela falou, gente, Cacilda, eu não consigo, a gente pôs o apartamento à venda, porque a gente precisa vender para sair e não consegue. Aí primeiro eu fiz uma mesa, porque eu trabalho com a mesa pleiadiana, de radiônica, para limpar a questão do apartamento, energias e tudo. E depois a gente fez uma vivência para eles se desconectarem do apartamento. Você imagina um lugar que você morou uma vida inteira, 30 anos, 40 anos, você criou seus filhos ali, né? Tô falando deles, mas aqui é a nossa história, né? Também, muitas vezes, eu fui criada naquele bairro, naquela casa. Não é simples para mim, para eu conseguir sair para um outro bairro, outra cidade, outra casa, porque energeticamente eu estou grudado, apegado, apegada naquele lugar. Né? Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Esse intercâmbio de energia, ele está acontecendo o tempo inteirinho. E quanto mais sentimento envolvido, mais eu estou conectado. Tem gente que está aqui, teve uma história de vida lá com o primeiro namorado, a primeira namorada, quando tinha 15 anos de idade, 18 anos. Hoje tem 40, 50. Tá conectado lá no primeiro amor, na pessoa, na situação que aconteceu. Isso precisa ser desconectado, muitas vezes precisa ser trabalhado, mais coisas, né, em terapia, mas desconectado daquele campo, senão a pessoa tá vivendo uma relação aqui, já tá casada há 20 anos, ou separou e quer ter uma outra relação, mas tá presa ainda por um cordão que liga ela lá na memória de adolescência. Então ela não tem força aqui energética para poder tomar decisões ou para melhorar a relação, para ter clareza sobre a relação, porque tem uma parte dela de 15 anos de idade, 18, que tá presa lá, né? Então
essa é a importância, no meu ponto de vista, da gente se conscientizar sobre essa necessidade de resgatar a nossa energia. E resgatar a nossa energia é aprender a ficar inteiro, aqui e agora. Mas é um trabalho constante, né? Muita gente fala assim, a gente vai ficando consciente, não dá para ir em barzinho lotado, não dá para ir em lugar assim, porque é cheio de gente. Eu entendo que tem pessoas que têm muita sensibilidade, mas eu não acho que a gente tá aqui para ficar se isolando do mundo, porque se um barzinho é um lugar que você tá com amigos e quer ir, por que você não vai? Ai, porque, né, eu sou a desenvolvida energeticamente, não me misturo. Eu acho que é um ego danado, que acontece que você não aprendeu a cuidar da sua energia ainda. Porque no dia que você elevar mesmo a sua frequência e cuidar da sua energia, você vai para qualquer lugar. Qualquer lugar você pode ir. Porque você tem consciência da sua energia, só que você também não vai lá de bobeira. Você vai fazer uma proteção, você vai ter consciência da energia. Entende? Essa que é a diferença. Senão a gente, para poder ficar bem, vai ter que se isolar do mundo, né? Então, a desconexão com lugares, de situações vividas. Aconteceu uma situação de morte, de perda, não sei quando. Meu, isso precisa ser visto e trabalhado e desconectado do seu campo, né? Porque senão a gente vai carregar tudo isso, carregando a corrente, né? Cheia de histórias, de sentimentos, e quer ir para frente com a vida, quer ir para frente, quer progredir, não consegue, não tem força energética para poder seguir. Alguém tem alguma dúvida? E eu só vou sanar a dúvida se eu souber a resposta, porque tem muita coisa que eu não sei. Alguém quer comentar algo, alguma experiência que tenha vivido em relação a essa questão energética, de se sentir preso ou apegado a alguma situação, lugar, pessoa? A Silvia tá falando, alguma dica para blindagem pessoal? Olha, eu sempre trabalho com a criação, criação no campo de visualização, né? Visualizar, porque tem uma força muito grande tudo aquilo que a gente imagina. E se a gente parar para pensar no campo espiritual, para quem já está fora do corpo físico, dependendo, lógico, do nível, né, de frequência, mas você pensou, você plasmou. No campo espiritual é assim, tudo que a pessoa pensa, ela plasma, ela cria, porque existe um campo que a palavra é essa mesmo, é plasmado, é como se fosse moldado. Aqui também a gente faz isso, só que não com a mesma rapidez, porque imagina só, bilhões de pessoas pensando um monte de coisas carregada de, a maioria das vezes, coisas negativas. Se todo mundo pensar, criar na hora, a gente já tá vivendo um caos milhões de vezes pior do que esse. Então aqui, como tem a questão da dimensão ser mais densa, a gente não cria na mesma hora. Mas aquilo que constantemente a gente pratica com intenção clara, a gente cria o campo. Só que assim, eu vou fazer uma vez e pronto, tudo acabou. Não, é prática. Então, sobre a blindagem do campo, eu gosto muito de usar o recurso que eu faço em todas as lives e vivências, o campo de energia ao redor do corpo, tá? Como se fosse uma cápsula de proteção. Às vezes no começo você não consegue imaginar a cápsula. Ainda ontem eu coloquei aqui acho que eu só pus aqui no Insta, eu nem joguei ainda no YouTube, um exercício de blindagem, mas na verdade é com comando de proteção. É o decreto de proteção. E eu peguei umas imagens para pôr no vídeo. Quem quiser ver aí, acho que tá, segunda postagem antes da live aqui, vai ali que vocês acham. Que é essa cápsula. Então você vai fechar os seus olhos e da maneira que conseguir imaginar a cápsula. A Nilce tá falando da cápsula dourada. É a energia que eu mais gosto de trabalhar.
é com a frequência dourada. Mas se você consegue, eu imagino uma cápsula branca, azul, verde, deixa vir. Não tem cor nenhuma, deixa vir sem cor. Imagine-se dentro desta cápsula, tá? E aí, eu mesma tenho um exercício de cápsula de proteção que você pode imaginar como se estivessem tacando alguma coisa nessa cápsula e aquilo cai. Então, assim, como se tivessem tacado uma pedra, a pedra não chega até você e ela cai no chão, sabe? É um segundo, para você ter noção que o teu campo está fechado. Na verdade, é um comando. Então, o decreto que eu coloquei aí, já divulguei, aqui agora eu ativo a minha completa proteção, eu selo todo o meu campo contra qualquer tipo de interferência externa. Me mantenho blindada dentro dessa estrutura cristalina, alguma coisa assim, tá? Tá aí, ó, 2 vídeos para trás eu já divulguei também escrito. Você pode devagar ir lendo, fazendo por ali, daqui a pouco você decorou e não precisa ser igualzinho. Então você fecha o campo e depois você dá um comando de proteção. Você pode falar, eu me sinto completamente protegida por essa cápsula de proteção aqui agora. Eu estou completamente protegida aqui agora, entendeu? Então, mais do que tudo, é você dedicar alguns minutos, segundos, na verdade, para dar um comando, a intenção de que eu estou protegida, tá? É mais ou menos isso. É o comando, só que não adianta você fazer isso hoje e fazer daqui 6 meses. Faça isso todos os dias, até que isso se torne um hábito. Até que isso se torne um hábito. Eu já me habituei tanto que eu não saio na rua sem fazer o comando de proteção, né? Eu tenho um outro que eu faço, que eu não vou passar aqui, que talvez vai complicar mais, depois eu vou gravar. Mas por muito tempo eu usei a cápsula dourada, né? E uma coisa que acho que eu já contei em alguma live, vou falar de novo, a questão energética, ela é tão poderosa, né? Que quando eu morava na outra casa, no final da rua tem ainda uma mata, uma área de preservação, mas às vezes a mata ficava muito alta. E eu ia às vezes almoçar no restaurante atrás da mata e podia dar a volta, andar 1 quarteirão, só que eu cortava pela mata, porque tem um caminho que todo mundo passa. E um dia quando eu fui passar, tipo meio-dia, fui almoçar, eu senti medo, porque o mato tava muito alto, e eu sei que ali às vezes tem assalto, né? E me deu aquele baque de medo. Eu só ouvi assim, ouvi do meu mentor, porque eu tô sempre conectada, vibre luz dourada. A hora que eu ouvi isso, gente, eu me imaginei luz dourada. Sabe quando você se imagina um sol? E eu brinco também, porque se imaginar um sol é uma baita proteção. Imagina que você tá brilhando tanto que quem tá te vendo tem que pôr um óculos escuro. Tipo, nossa, quanta luz! É assim que a gente vai criando um campo energético diferente. Eu vibrei em luz, me senti luz e passei. Por quê? Quando você tá nesse nível de vibração, o que é abaixo dessa vibração não vai chegar em você. Então, todas as vezes que eu atravessava ali, antes de eu punha a cápsula dourada, ou eu atravessava com a energia, né? Mas isso eu fiz desde a primeira vez que eu aprendi isso? Não. Foi muito tempo até que eu conseguisse desenvolver essa conexão com esse tipo de consciência que eu tenho hoje, que tudo é energético, né? Então, assim, eu vejo tô na rua, vi um acidente, que às vezes acontece, infelizmente. Eu não paro e vou lá, não sei que não tem ninguém. Se eu tiver que ser a primeira, eu vou para ajudar a socorrer. Mas não, já tá cheio de gente. Na hora, se eu puder parar o carro, eu vou parar. Se eu não puder, eu começo a pedir para a espiritualidade ligada àquela pessoa que sofreu o acidente, que vá lá ajudá-los. Se eles vão, se eles me escutam, eu não sei, gente, eu tô fazendo a minha parte. Por quê? Porque eu tenho consciência da minha conexão espiritual, mas não sou só eu, todo mundo tem, tá? Então, cápsula de proteção, o decreto tá aí, num dos vídeos anteriores, quem quiser me manda lá um direct e que eu mando para vocês depois também, tá? Porque eu tenho ele digitado e tudo. Deixa eu só ver o que a Senira falou.
Olha lá, a Senira tá falando que essa questão da casa é verdade. Hoje mesmo caiu uma venda, logo de manhã. Meu irmão disse que não queria vender e não ia assinar nada. À tarde deu errado com o comprador, então, porque tem uma força energética, um dinheiro que o comprador ia receber não deu certo. O teu irmão não quer vender, então não vai dar certo, né? Então, a questão é a força contrária, né? A força contrária. Muita gente também quer isso, assim, eu quero vender um imóvel, eu quero, vamos falar disso, né, de vender um imóvel, mas a pessoa tem que perceber o que que ela sente em relação a esse imóvel. Às vezes ela fala assim, eu quero vender porque eu preciso do dinheiro, mas eu gosto tanto, meu Deus, foi aqui que eu fui criada, foi aqui que eu criei meus filhos, eu tenho um apego. Então, enquanto isso não for trabalhado, vai ficar muito difícil a venda. Né? Então nem tudo é interferência espiritual. Então deve ter um processo de magia que não deixa eu vender. Obsessores, nem sempre, às vezes tem, mas às vezes não tem não, viu? Às vezes é o que você pensa e sente, o seu marido, as pessoas que vivem na casa, seu irmão, e isso precisa ficar bem claro, conversado, para que abra um campo, tá? Deixa eu ver, Giselda, eu fiz a canalização de cura pleidiana para a família e eu acordei após a finalização com mal-estar. Estranho, um misto de ansiedade com desconforto. O que pode ter acontecido? Giselda, eu não sei, eu não tenho como te falar aqui agora o que pode ter acontecido, tá? Esse mal-estar, às vezes, depois do processo de tratamento, pode ser parte do próprio tratamento. Porque num tratamento, quando você está recebendo uma limpeza, essas nossas, a gente tem muitas resistências, essas nossas memórias, o campo espiritual, aquilo que eu mesma não quero soltar. Porque a gente acha que tudo são os outros, mas às vezes sou eu que tô tão apegada a algum conceito, alguma crença, alguma dor. A gente é tão acostumado, gente, aos nossos problemas, às nossas dores, que às vezes a gente não consegue soltá-los. Eu não tô falando que é o seu caso, porque eu não sei, né, da sua história. Tô pegando o que você falou. Às vezes, quando vem um trabalho de limpeza, eu não consigo soltar isso, essa estrutura fica muito mexida. Tá? Então, tenha calma, tenha paciência, você precisa sempre de uns dias, porque está em tratamento ainda. Se isso não passar, aí você me manda uma mensagem no privado e a gente pode tentar ver o que está acontecendo, tá? Então, Senira, teu irmão morava na casa sozinho há muitos anos e é alcoólatra, né? Então, você imagina as companhias espirituais dele, a dependência dele, o nível de problemas que ele tem. De repente, ele tá ficando sem um lugar ao qual ele tem tanto apego por ter morado lá por tanto tempo, né? E tô pensando aqui se tem algum trabalho que eu já tenha gravado que possa te auxiliar, tá? Eu vou pensar aqui se vier alguma ideia, porque assim, eu tenho trabalho dos cortes energéticos, mas ele é o trabalho individual. Tem um trabalho no YouTube, eu lembrei agora, que chama, iniciação de um novo ciclo, se não me engano, finalização de ciclo para iniciar um novo ciclo. Gente, eu tenho tanto material e tem tanto nome que às vezes eu esqueço, tá? Depois você me lembra, Senira, que eu mando ele para você, tá bom? Eu mando ele, é um trabalho que eu fiz no final de ano, para finalizar o ano e começar um ano novo. É para iniciar plantando novas sementes. Desculpa, gente, a memória às vezes falha. Plantando novas sementes. Me pede depois que eu mando para você. Eu acho que vai ajudar, porque de repente você coloca toda essa problemática do seu irmão, dificuldade de vender a casa, é uma fogueira que a gente joga lá para queimar, tá? E vê tudo resolvido depois, me lembra, tá bom?
Nailê, ai que bom, Giselda, passou depois. Nailê, eu disse ao nefrologista, toda vez que vem esta clínica recebo uma sentença. Me dói muito ir lá. Porque a Nailê recebeu a notícia de que a gatinha dela tá com problemas, né? É aquilo, né, gente? A gente tem que ter consciência que aqui nós estamos de passagem, os bichinhos também, né? A gente não tem garantia de nada, a gente não tem controle sobre nada, né? E mesmo o próprio animal, ele também está passando por um processo aí de desenvolvimento, de experiências, o que quer que seja. Então, é aquele assim, por mais que eu sou uma pessoa extremamente emotiva, sensível, mas ao longo do tempo eu fui desenvolvendo esse meu lado mais racional em relação à morte. Hoje, eu vou ser bem sincera para vocês. Pode parecer pesado o que eu vou falar, mas eu acho que quem vai se liberta desse mundo que tá tão difícil, né? Lógico, eu não tô falando, pô, a criança morreu, sorte dela, não é isso. Mas é uma libertação, né, gente? Porque, como eu falei no começo, estar aqui é muito complicado. E está muito complicado, é uma fase muito difícil, né? Então, é a nossa consciência de que, às vezes, para o animal, se chegar no momento, porque agora ela vai fazer um tratamento, se chegar no momento do desencarne, ela tá se libertando, gente. Ainda mais o animal, ele desencarna, ele tá liberto. Às vezes ele já reencarna automaticamente. É que a gente ainda tem esse apego, né? Esse amor de muito apego. E, gente, eu tenho 5 gatos, 2 cachorros. Eu falo, eu vou ter que sofrer 7 mortes ainda, se eu não arrumar mais nenhum. Mas eu não vou ficar pensando nisso, né? Quando eles forem, eu vou ter que aceitar, né? Bom, gente, vamos agora para uma parte prática, então. A Célia tá falando que não se apega a nada. Então, eu não posso falar isso, eu sou taurina, sou bem apegada, mas com o tempo eu tenho aprendido. E eu faço muito corte energético. Vocês não fazem ideia o tanto de corte energético que eu faço, sabe? Direto eu tô fazendo com, olha, lugares, quando eu mudei da minha casa, tudo, assim que eu senti que eu tô ficando pesada, eu normalmente fecho os olhos, às vezes eu faço um FT para saber aqui que eu tô ligada e eu vou fazer minha desconexão com alguma das práticas que eu tenho. Eu vou ver se eu coloco mais práticas de desconexão energética para vocês, tá? Vamos então fazer um pouquinho de parte prática?